Olá, o objetivo dessa videoaula é uma revisão do que nós vimos até agora, nas aulas de História da Gastronomia. Não de tudo, de um aspecto, importante, e do nosso último tema, que foi alimentação na contemporaneidade. Não por acaso nós começamos essas aulas com um texto sobre história e sobre cultura, que não traziam fatos históricos, né, nem de forma geral e nem ligados à história da alimentação, mas tratavam sobre como estudar história, como entender o conhecimento histórico. Aqui tem uma coisa muito importante, que está bem ligada à forma como essas aulas se desenvolveram, que vocês fizeram os exercícios de inferência histórica, né, pensar sobre o que vocês sabiam sobre aquele tema sem pesquisar. Então, a história é um conhecimento objetivo, né, como a gente viu naquele primeiro texto, não existe história sem fonte histórica, né, sem evidência. Então, o historiador, para produzir o conhecimento histórico, que depois a gente encontra nos livros, ele fez um diálogo com as evidências, de forma objetiva, mas ele também é um conhecimento valorativo, né, e como a gente viu no nossas breves conversas sobre cultura, cultura é um modo de vida e os seres humanos vivem de forma valorativa, atribuem valores às coisas, né? Algumas coisas são consideradas boas, outras não, umas certas, outras erradas. Isso depende do tempo e do lugar onde se vive, né? Cultura é um modo de vida. E a forma como a gente vive hoje em dia, né, nos nossos tempos, isso nos leva a fazer determinadas perguntas para a história, que provavelmente pessoas de outros tempos não fariam, né? Então, isso é uma coisa da história, né? Cada geração, cada idade deve fazer perguntas diferentes à história, porque a história tem esse objetivo, né, de nos fazer refletir sobre a nossa vida a partir de coisas que já aconteceram, né? Então, como a gente vive hoje, né, e tem as questões nossas que nos intrigam, que nos incomodam, né, é daqui que a gente parte para estudar a história. Por isso, a história é um conhecimento do tempo presente, né, que parte do tempo presente para o passado, e não como às vezes a gente escuta ou pensa a história, a gente vem do passado para o presente, não. O movimento da história é do presente para o passado. Por isso também vocês pensaram, né, foram levados a pensar sobre a memória gustativa de vocês, como é que era a alimentação na história, na vida de vocês durante a infância, o que que mudou, o que que melhorou, o que que piorou, né? E uma das coisas que a gente vive muito intensamente, né, na contemporaneidade, nos nossos tempos, é o império, digamos assim, né, do mercado, né, do dinheiro, né, da mercadoria, da publicidade, e a alimentação não escapa disso. Eu vou ler um trechinho de um parágrafo que nós tínhamos na nossa última atividade, vou reler aqui, vocês já devem ter lido, né? Aspectos da vida moderna: tecnologia, crescimento demográfico, transportes, comunicação, distribuição, produção em larga escala, etc., passam a influenciar os hábitos de consumo, passando a existir a padronização de um modelo de dieta baseado no fast food e alimentos processados, como a adaptação do mercado às necessidades das pessoas. Esse trecho estava no nosso primeiro texto, um dos nossos primeiros textos, que chamava Aspectos Gerais da Alimentação, da Pré-História à Contemporaneidade, e eu já naquele momento pedi para vocês prestarem atenção nesse parágrafo, mas nós não falamos sobre ele. Agora sim, né, estamos falando sobre ele. E tem uma forma que o autor coloca aqui, que eu gostaria que vocês refletissem, que é a última parte dele, que diz assim: passando a existir a padronização de um modelo de dieta baseado em fast foods e alimentos processados, vírgula, com uma adaptação do mercado às necessidades das pessoas. Eu vou pedir para vocês, talvez, pausarem o vídeo agora e pensarem nisso. O autor está afirmando que tem uma adaptação do mercado às necessidades das pessoas. Vamos pensar se o movimento é bem esse ou é só esse. Será que é o mercado que se adapta às necessidades das pessoas? Ou será que é o contrário? Ou será que é as duas coisas? Né? Esse é um assunto complexo, né? E tanto mais porque a gente está vivendo nele, né?
Então, quando a gente está imerso no que está vivendo, é difícil, às vezes, fazer reflexões muito claras, muito lúcidas, né? Por isso que se diz que depois que passa, a gente diz isso na vida da gente, se eu pudesse voltar e fazer de novo, né? Porque quando a gente se afasta do acontecimento, a gente tem visões mais claras, né? Poderia ter agido de outro jeito e tal. Então, como a gente está vivendo no presente aqui, não é uma reflexão muito fácil, mas ela é necessária, né? Então, voltando, será que é o mercado que se adapta a gente ou a gente que se adapta ao mercado, né? Será que todo mundo realmente gosta de fast food ou será que isso é uma coisa que, né, e a vida atual nos empurra para isso, né? Coisa que está um pouco diferente agora no momento inédito que a gente está vivendo nessa pandemia, né? Muita coisa está mudando e não sei quanto tempo vai durar, nem o que vai ficar disso, mas alguma coisa possivelmente vai mudar. Bom, do meu ponto de vista, essa forma que o autor colocou ali, ela ficou muito linear, muito pouco dialética, no sentido de que um sentido único, assim, né? Não me parece que o mercado se adapte às necessidades das pessoas. Eu acho que se tem um ator mais poderoso aí, esse ator é o mercado, né? Mas ele interage, claro, né? Por isso existem as pesquisas de mercado, do que as pessoas gostam, tal, então o que a gente vai oferecer. Mas também tem imposição do mercado, né, sobre as pessoas, né? Então essa relação é muito mais assim intrincada, né? Será que eu como o que eu como porque eu nasci gostando disso, aprendi, ou é porque isso está sendo é, é, bastante visibilizado por meio da publicidade, né, e isso acaba me fazendo talvez pensar que me aproximando de determinado alimento, determinada forma de se alimentar, e que talvez não seja a melhor, né? Então, nós temos várias questões contemporâneas sobre as quais é preciso refletir, né? É importante refletir, e o conhecimento histórico deve servir para isso, né? Uma questão bem importante, que não é individual, mas é coletiva, que é uma mazela, né, da humanidade, é que a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, né, como nunca houve, né, em tempos passados, e ainda assim a gente tem fome no mundo, né? Então, a ideia do progresso, que até umas décadas atrás era muito aceita, né, não que não seja hoje, hoje ela já é questionada. Hoje, que eu digo, é a partir dos anos 70, né, principalmente, que esse debate se acirrou, que desenvolvimento tecnológico, né, e crescimento econômico não necessariamente quer dizer qualidade de vida para as pessoas e inclusão, né? Então, nós nos desenvolvemos tecnologicamente, nós crescemos economicamente, e ainda assim, há pessoas com muito pouco, né, e que não têm acesso a tudo que a sociedade tecnológica produziu. Uma questão que nós temos discutido, né, bastante com os nossos textos, através dos nossos textos, por meio dos autores que a gente seleciona, é a relação da dietética com a gastronomia, né? Ela de um tempo para cá, ao mesmo tempo em que ela hoje é um debate, né, tanto assim que vocês têm aulas sobre isso, e existe toda uma preocupação, existe todo um conhecimento acumulado, né, sobre isso, sobre como a alimentação pode agir a favor ou contra a saúde. Existe também, de novo, né, todo um mercado que puxa para um outro lado. Um dos alimentos que é muitas vezes considerado um vilão é o açúcar, né, que, como a gente viu, já foi um alimento usado muito mais comedidamente, inclusive como remédio, e hoje talvez haja um abuso desse alimento, né, não que ele deva ser proscrito, não vamos mais usar açúcar, tanto, né, que um texto que a gente não viu, mas que a gente trabalha mais na história da gastronomia, quando é no curso de confeitaria, é que todo mundo nasce gostando do sabor doce, né? Depois, algumas pessoas podem se afastar, mas é um sabor que todo ser humano gosta, né? No princípio da sua vida, e a maioria continua gostando, não o doce processado, o sabor doce, né? Mas hoje talvez haja um abuso, e existe por parte dos, dos alunos, a gente percebe uma vontade de trabalhar com essa ideia, né, de reabilitar o açúcar, de usar de uma outra forma, enfim, né, a partir dos conhecimentos, né,
de nutrição e também de história, de fazer essa discussão, né, sobre esse tema. Os valores, né, os valores que a gente tem hoje, eles são, como a gente viu com o nossa discussão de cultura, eles são adquiridos, né, a gente vai vivendo e de acordo com o nosso meio e refletindo, e a história deve servir para isso, para a gente pensar o que do passado talvez não devesse ter sido jogado fora totalmente, o que a gente pode buscar, reabilitar, não para viver como se vivia, isso é impossível, né, e nem é desejado, mas para a gente viver, trazer para o nosso mundo de hoje e poder ter mais qualidade de vida e mais justiça social também, né. Se a ciência não servir para nada, né, e seja ela a ciência histórica ou outra qualquer, ela não serve para nada. Tem um autor que disse que o conhecimento só é válido se ele puder trazer, né, informar, ajudar uma forma melhor de fazer feijão, né. A alimentação é uma coisa fundamental na vida humana e o conhecimento tem que servir para isso, né. Tudo que é básico na nossa vida, o conhecimento precisa servir para isso. Então, para a gente talvez já ir encerrando, né, lembrar que o movimento da história é do presente para o passado e não o contrário, que não é à toa, né, que nós temos hoje, Florianópolis tem um título de cidade Unesco da gastronomia e que esse título ele está assentado, fundamentado não apenas na inovação, mas bastante na tradição, né, no que era o modo de vida aqui, né, em tempos passados e como era a alimentação e o que disso a gente tem e a gente preserva e por que preserva, né. Então nós temos uma lista de alimentos que são tradicionais aqui em Florianópolis e que a Unesco, né, que é a organização mundial que trabalha com a educação e a cultura, incentiva que se continue eh eh desenvolvendo, praticando, né. Por quê? Pra conservar um modo de vida que talvez não devesse ter sido deixado tanto para trás, né, e talvez não devêssemos ter nos adaptado tanto ao que o mercado dita, né. Eu não sei o que vocês, pensaram, refletiram sobre as memórias gustativas de vocês, não sei para que lado pendeu, né, porque não acabamos não conhecendo direito, mas o sentido da reflexão seria esse, né, o que eu talvez pudesse buscar de lá e trazer de volta para minha vida, ou o que não, né, o que a gente melhorou, né. Não se trata de um saudosismo, né, de nostalgia, que bom se pudéssemos viver no passado. Não, outra autora também disse, né, o passado é um lugar muito interessante, mas ninguém gostaria de viver lá. Por outro lado, como disse outro autor, não se poderia, não se deveria jogar fora a criança junto com a água do banho. Algumas coisas a gente poderia sim voltar a praticar, e talvez estejamos praticando, né, a gente está ouvindo umas notícias aí no meio dessa pandemia, que tem um pouco a ver com essa volta talvez, né, fica aí para vocês, refletirem, ok?